Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E é uma aula que eu sei que é a dor muitas de profissionais. Como precificar? Eu não sei cobrar pelos meus serviços, meus atendimentos. E aí, Juliana, tem alguma dica fácil, especial que você possa me dar? Como cobrar o preço justo? Hum, vamos falar sobre precificação na aula de hoje. E você que não me conhece ainda, prazer. Sou a doutora Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa. Eu estou nessa área da saúde integrativa há mais de 2 décadas, ajudando a você muito mais do que prescrever, mas gestar o seu negócio no passo a passo. Se você quer saber como está a saúde do seu negócio, além de você ficar aqui comigo nas aulas de quinta inédita, você pode aqui, olha, abaixo, nos comentários, preencher a sua ficha para concorrer a um diagnóstico profissional gratuito e saber a saúde do seu negócio. Eu mesma vou estar contigo te ajudando nesse processo. Bacana, não é? Ótimo. Se você gosta desse tipo de conteúdo também sobre precificação, saúde integrativa, toque o sininho, se inscreva e também compartilhe essa live, o meu canal, para aqueles que desejam. Assim você me ajuda a prospectar mais e me motiva de estar aqui contigo, cada vez mais estudando, trazendo inovações da área da saúde integrativa. E são inovações científicas. Isso é muito importante. É isso. Bem-vindo, bem-vinda a essa aula. Precificação é o tendão de Aquiles para muitos. E aí, como saber o preço correto e justo? Então, assim, hoje eu quero falar especificamente de muitas nuances. Vai pegando papel e caneta para anotar tudinho de como nós podemos estar ajustando o nosso negócio integrativo, tá bem? Ótimo, vamos começar aqui. Eu sei que nós temos que olhar diversas nuances de onde eu vou atender, como que eu vou atender, quanto tempo eu vou atender. É numa clínica, no coworking de alguém, é num espaço da minha casa, casa própria, então eu fico mais confortável, aparentemente reduzo mais o curso, eu vou trabalhar, custo, né? Eu vou trabalhar com pessoas, vou atender pessoas que sejam da classe A, B, C, quais são os nichos? Agora, independente disso, independente daquilo que você vai se posicionar no mercado, eu quero te dizer um fato muito importante. Chega de não cobrar aquilo que não é justo. Está na hora de você sentir que você pode chegar lá, que você pode sim cobrar. Ou pior, quando você cobra o justo e depois sentir culpa. Ai, tadinho, eu não posso te pagar. Então, uma coisa é você fazer o atendimento social. E você pode ter isso. Tantos por cento do seu atendimento mensal ser social. E muitos você vai fazer o preço justo. Uhum. Se você sente que não está cobrando o preço justo, mais um motivo para você ficar nessa live. Essa live aqui é para você. Muitas vezes, o seu problema, que você não consegue cobrar aquilo que você sinta, que você queira ganhar, não é muitas vezes pela quantidade de conteúdo ou até mesmo o nível de atendimento que você dá. Você pode dar um nível de atendimento maravilhoso. A grande questão é você não tem posicionamento, não sabe com quem fala direito ou fala com todo mundo. Que nem eu digo na imersão, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você precisa estruturar o seu atendimento, você precisa estruturar desde a captação, aquilo como você demonstra para o seu cliente, que tudo isso já vai fazer parte do preço, como ao mesmo tempo quem você atende, como você atende, de que forma você atende. Ao mesmo tempo, quando esse futuro paciente chega até você por qualquer via, seja presencial, direct, WhatsApp, como que você está se posicionando, vendendo o seu serviço, o seu produto para ele? Aí você já está começando desde a captação, com seu posicionamento, com processos, com estrutura, a você vender o seu produto e com isso cobrar. Chega de você ter culpa ou sentir que não está ganhando o preço justo, ou até mesmo sentir que você não pode viver de saúde integrativa, que isso não é para você, pode ser para o outro. Isso é muito frustrante. Quantas pessoas você pode estar deixando de ajudar nesse momento por não acreditar que você pode viver de saúde integrativa, porque o que você ganha hoje da saúde integrativa não paga nem sua conta de água e luz do seu espaço. Então, ou seja,
Tá faltando saber cobrar. Mas como cobrar? Como que eu tiro essa trava, essa barreira? Então, são muitas situações que eu vou te falar ainda hoje nessa aula, tá? Além do posicionamento, método e estrutura. Me conta se você passou algum tipo de situação assim, que isso daí é muito comum. Você já ficou insegura para falar o valor do seu atendimento, do seu serviço? Sente que o paciente pode achar caro ou pensar mal de você, achar que você está, até vou falar uma palavra forte, usurpando ele? Você se compara muito com os profissionais, mas se declinindo, né? Declinindo em relação a esses. Por exemplo, essa daqui fez 10 pós, eu não fiz nenhuma pós, eu fiz só uma, estou sendo graduanda ainda. Como que é a sua comparação em relação aos profissionais? Você é daquelas, então, que abaixa o preço para não perder. E no final, trabalha, trabalha, trabalha e não tem um faturamento satisfatório quando fecha um mês. Isso é algo já. Basta, basta. Tem que ser mudado, tem que ser alterado. Você pode sim viver de saúde integrativa, você pode sim e deve cobrar o preço justo. Primeiro ponto que eu falo muito, até no diagnóstico gratuito, caso você queira entender como está a saúde do seu negócio, tenho aí o diagnóstico gratuito que você pode estar concorrendo, só escrever aqui, se inscrever abaixo, tem um link, tá? Nos comentários. Primeiro ponto que eu falo muito no diagnóstico é a mentalidade. Pensar em quebrar crenças. É um erro, até digo mesmo, é um erro muito invisível que o profissional muitas vezes não se percebe que ele trava na hora de falar o preço, ele trava na hora de se posicionar. E precificar, primeiro parte é acreditar em você. Qual o valor percebido que você passa para o seu paciente e qual o valor que você merece estar ganhando para isso? Segundo ponto, tem outras nuances, como se fosse o score mesmo, que você pode tomar nota aí. Tome nota disso. Para você precificar, além de você passar o valor percebido, que eu já falei que isso também tem a ver com mentalidade, tem a ver com estratégia, posicionamento, método, você tem que colocar em pauta seus custos. Custos esses. Qual é o tempo de consulta? Quanto tempo você vai levar para fazer essa consulta? 30 minutos? Difícil, hein? 30 minutos na integrativa. Você pode fazer um serviço em 30 minutos, não é? Uma ozonioterapia retal, uma terapia neural, e olhe lá, que até o paciente chegar, dizer boa tarde, bom dia, contar 5 minutos da sua vida, como está sendo, não é? Você perguntar algumas coisas se ele está bem e fazer o procedimento já deu mais que 30 minutos. 1 hora de consulta, quanto que você vai ser remunerado por essa 1 hora? 2 horas de atendimento? Então, nós temos que entender o quê? Qual é o tempo que você vai investir na consulta? Por quê? Determine um preço para a sua hora. A minha hora vale R$ 200. Então, se eu vou investir R$ 200, desculpa, se eu vou investir 1 hora de uma consulta, de um atendimento, então eu sei que tem que cobrar pelo menos R$ 200. Se eu vou investir meia hora, então eu posso pensar em cobrar R$ 100. Independente disso, aqueles que não tiverem condição, você pode fazer consulta social, mas você tem que ter em mente de cobrar alguma coisa justa. Não pode ter o medo de não vender, o medo de se vender. Quem não sabe se vender, o cliente não acredita e não compra. Não compra nem serviço, nem atendimento, muito menos produto que você pode ter no seu negócio integrativo. É isso. Se você não tiver uma estratégia, uma técnica por trás, eu sempre vou falar muito, e você deve me ouvir muito falar dessas palavras: método, estratégia, estrutura, posicionamento, tá? São palavras-chaves de quem é um bom gestor e de quem prospecta bem, quem ganha, quem fatura bem no negócio. Então, o valor percebido que o paciente tem de você, independente que ele te veja na mídia, ou alguém falou do boca a boca, ele nunca te viu em lugar nenhum, ele está indo pela primeira vez até você, mas ouviu outra pessoa falando do boca a boca, tudo isso é construído pelo valor percebido. Então, você tem que eliminar a primeira coisa, essas crenças da sua mente, tá? Mudar a mentalidade. Preço não é sempre o que o cliente, o paciente quer pagar. Preço é determinado com o valor que seu negócio passa na mente desse cliente. Isso a gente vê muito com sapato, com bolsa.
Uma bolsa de marca parisiense, marca francesa, que vale 3, 6, 12, 30 mil reais. E muitas vezes não é tão bonita, não, mas tem lá o símbolo, não é? GG ou DG ou LV. Você está me entendendo? Os códigos, os símbolos de milhares de reais. Você paga pela bolsa, não é, mulher? E temos aqui uma loja, não precisa ser camelô, mas uma loja estilazinha, de bijuteria, né? Umas joias apresentáveis e tem a bolsa lá de 100 reais, 200. Você pode comprar, porque muitas vezes você não tem grana para investir na bolsa de 3, de 5, de 30 mil, mas você gostaria de investir, de andar 100% com o LV aqui, ó, pendurado no seu ombro. Ou seja, por que que você deu o valor percebido e você ainda tem desejo de pagar 10, 15, 30 mil nessa bolsa? Sendo que muitas vezes você não precisa de uma bolsa dessa. A bolsa vai ajudar o seu ego. Mas aquela bolsa de 100, 200 reais, naquela lojinha simples da sua cidade, atenderia muito mais às necessidades em tamanho, um material bom também, só que não tem a marca. É bolsinha até sem etiqueta. Tá vendo o que que é o valor percebido? Sapato, a mesma coisa. Chocolate, tudo bem que muda a composição da bolsa, do material, do acabamento. Chocolate também, o alimento, muda a composição, Juliana, não é bem assim. Só que a gente sabe que tem chocolates muito semelhantes no mercado. E você acha essa semelhança, um por 10 reais o bombom, outro por 50 reais a caixa de bombom, tá? Então, ou seja, é o valor daquele produto, daquele serviço? É o custo do seu equipamento, do imóvel onde você está, ok? Do seu tempo, tem o seu custo, mas muito mais ainda é a estratégia, o método, o posicionamento daquilo que você passa para esse público. Deu para entender? Você está me entendendo? É o valor que o seu negócio transmite, é o valor do preço do seu atendimento em serviços e até produto, caso você tenha produtos com a sua linha. Pensa uma coisa, o cliente, o que ele mais quer quando ele te procura? Você vê como tudo está interrelacionado, interligado, né? O cliente, ele quer o quê quando ele te procura? Resultado. Ele quer resultado. Eu tenho enxaqueca, não aguento mais tomar remédio para enxaqueca que não funciona. Será que tem algum recurso natural que pode me ajudar para enxaqueca? Eu vou na doutora Juliana. Eu vou na doutora Verônica, na doutora Lise, no doutor João. É o resultado. Alguma coisa que vai me ajudar para a enxaqueca que seja o mais interessante possível para o meu organismo, para não ter nenhum tipo de efeito indesejado. É isso que ele quer. Emagrecer em menos tempo, com saúde, sem muito esforço, né? Então, o paciente está atrás de soluções mágicas, pílulas mágicas, porções mágicas, ok? Neste momento, aquele que tem a estratégia da venda, da comunicação, e não é só falar bonitinho, é saber o que falar. Aquele que passa a transformação, ele ganha em valor percebido. Portanto, ele consegue ganhar mais, colocar mais o valor da consulta, compreende? E isso é a chave do jogo. Estou te entregando aqui em poucos minutos dessa aula a chave do jogo. Consulta que não tem diferencial, que o cliente não vê o diferencial em você ou na sua clínica, no seu negócio, é igual a falta de valorização, que é igual a valor baixo, portanto. Agora, quando você consegue se posicionar, ter estratégia do processo de como fidelizar esse cliente, vender esse cliente, ver que só você tem essa solução mais rápida, você é a melhor escolha que ele pode fazer e você consegue falar, comunicar, demonstrar a solução, a transformação na vida dele, é igual a alto valor percebido. E ele vai te pagar mais. Você pode cobrar 600 reais a consulta. Eu tenho mentorandas que cobram 800 consulta. Tenho ex-mentorandas que hoje estão cobrando 1.500 o atendimento. Atendimento, não é nem produto ou serviço à parte. Por quê? Elas sacaram que a situação
Que a ideia é aumentar o valor percebido, mas o valor percebido para aumentar, sem posicionamento, método, estratégia, sem clareza do seu negócio, sem você conseguir passar uma comunicação de venda, de transformação em resultado, não prospecta, não aumenta. E aí você não sai de consultinha de 150, R$ 100, quando muito. Eu recebi a semana retrasada um profissional de uma cidade interior aqui perto, eu estou falando do Paraná, Ponta Grossa, conhece? Conhece? Pois é. E ele fez aquele doutorado internacional de naturopatia, o rapaz ele é ideologista, acupunturista, e ele cobra o atendimento, não é atendimento isolado de acupuntura ou de ideologia, o atendimento dele mesmo, de anamnese, de prescrição, e às vezes ele dá de brinde, quando o paciente precisa, uma acupuntura. Falou que a maioria dos casos dá de brinde. Tudo isso ele faz por R$ 100. Falei, meu querido, você não vai ter condição de pagar a sua conta de luz da Copel. Então, sinto muito, não dá. Então, a questão é nós sermos justas. Não tenha medo de cobrar, não se desvalorize pensando que isso daí o paciente vai sentir que não vale a pena. Ele vale. Senão ele não procuraria você. Se ele não enxergasse que valesse a pena o seu produto ou serviço, ele não te procuraria, concorda? É isso, muito importante, tá? Agora preste bem atenção, isso é muito importante. Esse A virada de chave você já descobriu, e eu vou te falar de um jogo muito importante, que é o jogo real da precificação. A precificação é o que vai ditar as regras do jogo, óbvio, do seu negócio. E vai você fazer ter mais lucro ou não, e você ter uma qualidade de vida melhor ou não. Isso é óbvio. Você tem que fazer perguntas chaves. Isso eu tô fazendo perguntas de mentoria, hein? Tô te entregando essa aula aqui. Vamos lá. Pegou papel e caneta? Perguntas chaves. O quanto você ganha por mês hoje? Quanto você ganha por mês hoje? Anota, ganho tantos por mês. Segunda pergunta, posso fazer? O quanto você gostaria de ganhar por mês hoje? Ah, eu gostaria, vamos pensar, eu ganho 5 mil por mês e eu gostaria de ganhar 10 mil, dobrar meu faturamento. Aí eu vou te perguntar, quantos pacientes você gostaria de atender no mês? Então, seu desejo é ganhar 10 mil, 5 mil a mais do que você já ganhou os seus 5 hoje. E quantos pacientes gostaria de atender no mês? Aí, no máximo 20. Mais que 20, eu não ia dar conta do meu aspecto pessoal com atendimentos. Vamos dar um exemplo, tá? Então, eu sei que esses 10 mil serão responsáveis pelos 20 pacientes. Concorda com o que você gostaria? Uhum. Estamos chegando aí numa situação interessante. Fora isso, qual é o seu custo fixo? Aluguel, contador ou taxas de prefeitura, né? Imposto, água, luz. Você tem um chip celular que você paga mensalmente para falar com essas clientes? O chip do celular. A depreciação do seu notebook, do móvel que você atende o cliente, uma cadeira, essa mesa, o armário, tá? Pelo menos aí tem que colocar 10%, no mínimo 10% ao ano. No mínimo 10% ao ano, no mínimo, tá? Quando é aparelho eletrônico, 20% ao ano. Aí então você vai ter que colocar seus custos. Aí nisso você divide no mês para você ver o impacto no mês. Aí você vê que você vai ter um custo mensal de água, luz, telefone, depreciação, imposto de R$ 1.000. Vamos pensar. Isso que o seu prédio é próprio. Você não paga aluguel, mas tem R$ 1.000. Então, opa, se você quer dar 10 para você, você precisa de 1.000 de custos, que é o que você investe geralmente no negócio. Então, você precisa ganhar, faturar 11 mil, concorda? 10 mais um, para sobrar pelo menos 10 limpo para você. Aí você vai pegar uma calculadora, 11 mil, 11 mil, no nosso exemplo, e, opa, dividir por 20 pacientes. Então, no mínimo, cada paciente ele tem que pagar R$ 550.
no mínimo, R$ 550 cada paciente. No mínimo. Juliana, que loucura, que loucura. Eu estou cobrando 100. Ai, mas como que eu vou pegar esse paciente que sempre me pagou 100 e fazer ele pagar 550 a partir de agora? Ele vai me xingar, vai falar que eu estou explorando ele. Você vai fazer estratégia. Tem estratégia por trás disso, tá? Aqueles antigos você faz o valor diferenciado, os novos você passa a cobrar os 550 e assim por diante. Você não precisa esse ticket médio de 20 pacientes e 550 de atendimento. Você pode falar que você faz um programa de 550 no mês, que você dá um serviço mais o atendimento. Já amortiza, faz ele comprar, na verdade. Você pode querer receber 550 e entregar um produto, só que aí você vai ter que prospectar um pouco mais o número de pacientes que você tem que pagar a custo desse produto. Tem muitas formas de você estar ganhando, tá? Muitas, muitas formas. O que é importante é você não está brincando de ser profissional da saúde integrativa ou terapeuta. Você está sim querendo ser empreendedora do próprio negócio e ainda ser uma pessoa de transformação, um profissional de transformação na vida das pessoas, não é isso? E por que não ganhar bem? Por que não ganhar bem? Sinta-se merecedor, merecedora. Precificar, antes de mais nada, antes de você olhar concorrência, o público, que é importante você estar olhando esse público também, A, B, C que você está tratando, bairro, qual o ponto bairro? Ou é online que você está atendendo? Hoje eu atendo 90% online, muito mais fácil. Então não fica com segregação de região nobre de São Paulo ou da minha cidade, entendeu? É o mesmo médico, se for no Itaim, ele vai cobrar 1.000, né? Se for lá, eu não vou depreciar, não vou falar nenhum bairro, tá? Tem vários aí, bairro de classe mais C. Não vou falar aqui para não depreciar caso você mora no bairro, não quero fazer bullying, mas um bairro de classe C em São Paulo, esse mesmo médico de R$ 1.000 no Itaim vai cobrar R$ 100 num bairro de classe média baixa em São Paulo, ou num público C. Então, ou seja, ele já sabe que o jogo também tem a ver com o ponto, o local onde ele está e o público que ele está. Então, qual é o seu público, qual é o seu local? E se for no online, não tem isso daí. Todo mundo é igualitário. Desde aquele mais humilde que vive na comunidade até aquele que vive na mansão, tá? No setor das mansões. Agora, pense também em prospectar seu negócio além das consultas. Quais outros serviços que você venda e também produtos, tá? Quem cobra apenas por atendimento, ou quem vive só de atendimento, realmente vive uma gangorra, vive uma instabilidade. Então, você não precisa ficar apenas em atendimentos. Você pode investir em programas individualizados. Ter uma estagiária, uma secretária que faça o circuito do programa na sua clínica, enquanto você está no Guarujá, na praia, Bertioga, Maresias, Bombinhas, Florianópolis, Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Ai, que delícia. Maragogi. Você está nas férias na praia, ou no campo, ou esquiando, conforme você gosta, a sua clínica está ali ganhando por você. Você consegue escalar. A questão também do acompanhamento é muito interessante, tá? Então, o jogo está no protocolo, está nos programas, está no acompanhamento. Por exemplo, se você cobra, né, uma consulta R$ 150, você pode fazer um programa que contemplam 3 consultas, que seria 450, ok? Tô dando um exemplo, que eu vejo que você pode cobrar muito mais que 150, muito mais. E você pode estar vendendo um serviço embutido. E vamos pensar que você fecha um programa aí de 3 meses, tá? De R$ 1.200. Porque tem as consultas e esses serviços extras embutidos. Não é interessante? Você não ganha mais, você não prospecta mais. E só de você ter esse diferencial, já muda o valor percebido do cliente, porque ele viu que, acabei de citar a palavra, é o seu diferencial. Ele acaba pagando mais. Cliente muitas vezes não compra o que você faz, ele compra transformação, ele compra o resultado, ele compra muito mais o que ele acredita que vai acontecer de positivo com ele fazendo tratamento com você. Vou repetir. O cliente compra muito mais o que ele acredita que vai acontecer de positivo, de benéfico com ele, quando ele compra um produto seu, ok?
Se você não se comunica, qualquer preço parece caro. Já tem gente precisando de mim, vou atender. Tá bom, já vou atender, eu sei que ele tá aqui. Quem sabe faz a aula mesmo. Estou aqui agora no meu espaço, esse é um dos espaços, pessoal, que eu atendo, né, que eu faço os atendimentos aqui em Ponta Grossa. E hoje a minha precificação tanto faz ser no presencial e no online, que eu faço muito atendimento online, que eu falei para vocês, é mesmo. Porque a qualidade do serviço que entrega é a mesma. Agora, claro, no presencial, posso fazer uma rota aqui, um circuito de serviços, que eu posso estar ofertando isso para o paciente num valor agregado muito maior. Que no caso aí, que nem eu falei para ti, que os atendimentos isolados ficam soltos. Se você faz um programa de 3 meses, você consegue prospectar mais, tá? Então tem que comunicar o valor percebido. Estratégia, método, posicionamento. Então pensa, o posicionamento, tá? Ele vai alinhavar todo esse processo que eu tô falando contigo. O profissional que não se posiciona, ele se torna genérico. Aí ele vai cobrar qualquer preço mesmo. Aquele profissional que sabe quem ele atende, o que ele faz, ele defende essa bandeira, ele vai conseguir ter um valor maior no mercado e ele vai conseguir sustentar um preço alto, que as pessoas vão pagar sem titubear, tá? Eu vejo muita gente, muito paciente não, desculpa, profissionais cobrando 100, R$ 150, como foi esse meu exemplo. Vejo muito, muito, porque não se sentem merecedores. Não se sentem merecedores, muitas vezes, de ganhar mais, ou não acredita. Por isso que eu falei, primeira premissa, qual que foi da aula? Mentalidade. Ou não acredita que ele pode prospectar. São profissionais que sentem inseguros, por isso que eles cobram baratos. E muitas vezes, como não passa o valor percebido, que é isso que eu falei para você, a agenda deles fica vazia. A agenda vazia, se comparado com aqueles muitas vezes que cobram 450, R$ 600, ajustam a oferta, sabe se posicionar, tem estrutura, tem método. E uma consulta de 150 no mínimo 3 vezes mais. Quando você faz essa estruturação, ela vale, tá? Então pense sempre em estar se posicionando no seu marketing digital, no seu marketing presencial, na sua clínica, na sua empresa. Posiciona, treina bem seus colaboradores. Veja como você está alinhado da sua vestimenta. Muitas vezes você nem está de jaleco, tipo, eu não estou de jaleco, às vezes atendo a pessoa sem jaleco. Tá? Muitos profissionais da saúde hoje atendem sem jaleco, mas atende com uma aparência mais social, uma aparência mais posicionada. Então, verifique toda essa questão, que é muito importante, porque isso são valores que você está passando para o seu paciente. E você vai conseguir, de 150 que muitas vezes você cobra hoje, triplicar o valor da sua consulta. E ele paga. Você consegue lotar muito mais agenda. Eu vejo por mim. Quando eu cobrava 50, R$ 80 no balcão da farmácia, numa mesinha que eu tinha aqui na recepção, muitas vezes a pessoa vinha, não valorizava tanto, falava, ah, uma farmacêutica aí, qualquer que está me atendendo. Depois eu comecei a cobrar 150. Opa, de 80 foi para 150, acho que tem uma diferença. 150 foi para 250, 350. Eu consigo muito mais lotar minha agenda. Eu não ouço paciente falando, olha, eu não tenho condição de te pagar tantos reais a sua consulta. Não tem. Porque ele já sabe que eu tenho valor para eles, que eu dou a transformação, que eu dou o resultado, eu me fiz merecer. Eu ajo com segurança, eu ajo com posicionamento. Então, eu tirei até mesmo parte dessa aula vivência própria. Nem sempre aquele que cobra mais barato é aquele que vai com a agenda cheia. Então, portanto, cobre o justo. Cobre o justo. Quanto que você quer ganhar por mês, hein? Tô sendo bem direta com você. Não é o paciente que paga, é o que você ainda não transmitiu para ele querer te pagar. Estrutura, posicionamento é muito importante. Estratégia do jogo. Lembre-se, nem sempre alguém cobrando menos, que pode ser você, está ou é sinônimo de agenda cheia. E se você hoje você sente que está cobrando errado, não sabe quanto deveria cobrar, ou sente que poderia ganhar muito mais, concorra aqui ao diagnóstico profissional gratuito que eu posso estar com você. Eu ou alguém da minha equipe analisando o seu negócio.
e te dando ideias, soluções de como você pode prospectar mais o seu negócio, tá? Eu vou olhar o seu cenário com muito carinho e te mostrar onde você possa estar errando na captação de clientes, na vendas e fidelização, como estruturar um modelo de negócio, o quanto você poderia estar até cobrando hoje desse paciente. Então, inscreva-se, o link está no primeiro comentário para concorrer a esse diagnóstico profissional gratuito. Pense nesses pontos, assista essa aula novamente, compartilhe com quem está precisando. E lembre-se, o preço não é apenas sobre número de tantos reais, é sobre a transformação que você passa para esse paciente. Ele vai ter o valor em você a partir do momento que você passa essa transformação. Enquanto você não ajustar isso, enquanto você não parar e ver quem é você nesse processo todo, como pessoa, como profissional, como ser, você vai continuar trabalhando muito, cobrando pouco e ganhando muito menos aquilo que você merece. Torço por ti, estamos juntos nesta caminhada. Te vejo no diagnóstico gratuito. Quem sabe você é um dos sortudos, sortuda e está caindo comigo para fazer eu mesmo seu próprio diagnóstico e te ajudar na precificação. Forte abraço. Até a semana que vem, pessoal.